E aí galera, aqui é o Barba e eu venho trazer uma notícia dessa vez aqui do nosso continente. Venho tratar dos nossos irmãos argentinos. O presidente de lá, o Javier Milei, vem sendo hostilizado e vários vídeos vêm viralizando nas redes sociais. Eu trouxe alguns pra gente ver, dá uma olhada pessoal. Al presidente Javier Milei en medio de los disturbios. Claro, ahí. Este es el momento en el que la caravana tiene a militantes que van a agredir al presidente sobre el capó de la camioneta y ahí deciden acelerar la camioneta que lleva al presidente Javier Milei, a Karina Milei, a los candidatos, a Espera, Bondarenko, aceleran. Fíjense ustedes que lo hacen en medio de proyectiles que vuelan detrás y los efectivos de la custodia presidencial de la Policía Federal en la caravana deciden extraer del lugar al presidente Javier Milei y al resto de los candidatos, incluida también la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El caso de Esper es particular porque no entiendo muy bien por qué no subió a los autos de la custodia, porque lo que vimos recién es una fotografía de José Luis Esper a bordo de una moto. E este é o momento em que se decide terminar. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o presidente da Argentina vem protagonizando cenas como essa, no qual ele cantou no lançamento de um livro uma música de rock. Dá uma olhada. Al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. ¡Vamos, ya, vamos! Para quem não sabe, o presidente da Argentina promoveu um ajuste muito severo e radical lá na Argentina, o que gerou diversos problemas e o que vem afetando sua popularidade. Porém, contudo, todavia, o que afetou mesmo a popularidade dele recentemente foi o escândalo de corrupção envolvendo a irmã dele. Para quem não sabe, dá uma olhada nesse vídeo. Poucos dias atrás, mais ou menos 2, 3 dias antes em que apareceram no Brasil os áudios de Silas Malafaia com Jair Bolsonaro, a Argentina já estava mergulhada na caixa de Pandora que foi aberta com os áudios do Diego Spagnuolo, que era então o diretor da Agência Nacional de Pessoas com Deficiência, né? Na Argentina, essa agência ela tem uma atuação transversal, ela atua em todas as áreas, todos os ministérios, enfim, ela tem um orçamento gigantesco, é o terceiro maior orçamento do Estado argentino e os contratos, todos os contratos dessa agência, basicamente com uma das empresas ligadas aos apoiadores políticos do Milei, passavam por uma caixinha que era comandada pela Karina Milei. E isso que a gente está dizendo, não sou eu agora, quem disse, quem revelou isso
em áudios falando com uma pessoa não identificada foi exatamente o diretor da agência. Não foi apenas um, dois áudios, não, foi uma série de áudios, mensagens também foram divulgadas, em que ele detalha o esquema, detalha com números. A Karina fica com 3 ou 4%, fulano é isso, a operação fica com isso. Então, e isso aconteceu desde o início do governo Milei. E eu falei caixa de Pandora porque a partir desses áudios apareceu muita coisa, vários outros esquemas já foram denunciados. Todo dia, toda hora, você passa 2 horas sem acompanhar a notícia na Argentina, você já fica desatualizado. Apareceram esquemas de corrupção similares em outros órgãos, por exemplo, o PAMI, que é uma espécie de INAMPS, quem é mais antigo vai entender, o plano de saúde do INSS, que a gente tem aqui no Brasil, que tinha antigamente, na Argentina é um órgão muito forte, e apareceram também indícios, né, da denúncia de corrupção com esse órgão, e tudo isso apontando para Karina Milei. Então tem muita coisa para ela poder explicar, certamente já está sendo investigada junto com o próprio irmão, o presidente Javier Milei. E você também mencionou um dos áudios do Espanholo, ele conta a uma pessoa também não identificada que a ministra Sandra Petovelo, de Capital Humano, é o ministério em que o Milei colocou quase todos os ministérios da área social, ela sabia do esquema e ela, segundo o áudio do Espanholo, ela relatou ao Milei. Além dela, outra ministra que ele também diz no áudio que conhecia esse esquema era a Diana Mondino, que foi a ministra de Relações Exteriores do início do governo até meados do ano passado. Porque de acá al 26, todos los santos días le van a tirar al gobierno con que son estafadores, coimeros y narcos. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve. Para além disso, pessoal, a economia da Argentina não vem nos melhores momentos, né? Há notícias saindo de que praticamente os dólares estão acabando. O FMI, inclusive o secretário do Tesouro norte-americano, vazou falando que estava defendendo um empréstimo para a Argentina apenas para ver se ele sobreviveria à eleição. Vocês viram isso? Dá uma olhada nesse vídeo que viralizou também na internet. Javier Milei, I guess, has lost the confidence of investors. They're pulling their money out of Argentina. They're fearful that he will scrap his defense of the peso. You say all options are on the table, from swap lines to direct currency support. What's the plan in terms of supporting Argentina? Is there one? The plan is, as long as President Milei continues with his strong economic policies to help him, to bridge him to the election, I call this the screens moving to the streets. We are not going to let a disequilibrium in the market cause a backup in his substantial economic reforms. I don't think the market has lost confidence in him. I think the market is looking in the rearview mirror and is looking at decades, if not a century, of terrible Argentinian mismanagement. And people are concerned. People are skittish. It's very hard to believe that it is different this time, but I believe with President Milei, it is. It is. É isso, pessoal. Se você precisa de um empréstimo para sobreviver à eleição, significa que o projeto não está indo muito bem. Para além disso, há vários outros fatores que vêm complicando a popularidade do Milei, como, por exemplo, notícias de que ele teria encontrado um narcotraficante diversas vezes. Dá uma olhada só nessa matéria interessante. Pero Santiago, são coisas tão graves. No entiendo cómo cosas privadas de él pueden afectar su presidencia. Mirá, el presidente tiene que reunir ciertas condiciones de habilidad moral. Si tiene inhabilidad moral no puede ser presidente. Entonces, estamos frente a situaciones, pero vamos a poner cosas que la gente por ahí no sabe y que no son tan graves en materia de lo que conozco y puedo decir. Este muchacho no podía comprarle la comida a los perros. Debía un plan de la FIP y no lo podía pagar.
Estamos hablando de una bolsa de comida. Hoy el canil tiene aire acondicionado en la Quinta de Olivos, pagado con la nuestra. Entonces un día me dice, no llego, tengo que hacer cosas para llegar porque no llego. Trabajaba ya para Urnequian, el Grupo América. Pero no ganaba bien, evidentemente, ¿no? No llegaba. Y entonces un día me dijo, estuve asesorando unos narcos. ¿Qué dice? ¿Cómo? Estuve asesorando unos narcos. Era una extra que se hacía, un kiosco extra, asesorando en materia financiera, ¿no? O sea, no dijo yo trafiqué droga ni agarré pan de cocaína. Pero bueno, un asesor financiero, pensá que el narco tiene mucha guita No, negra. pero es una cuestión moral, ¿no? Y es moral, delito, además, moral. porque estás asesorando... Bueno, ¿cómo lavar dinero o hacer, digamos, inversiones blue? ¿Eso te lo dijo él a vos? Eso me lo dijo él a mí. Hola, Milei, ¿cómo te va? Eso me lo dijo él a mí, en el contexto de una charla privada, porque no le alcanzaba, y entonces, bueno, no sé cómo llegaron, y bueno, esto después, con el tiempo, vinculado a Spermi, su avión narco, y el detenido en Estados Unidos, y un montón de otras situaciones, parecería que los libertarios liberales tienen vocación de tener acercamiento con personas que están vinculadas al narcotráfico. Entonces yo digo, hay inhabilidad moral, y sí, alguien que asesoró económicamente, Nunca lo había según escuchado sus en mi propias vida, versiones, dichas a mí, Es muy fuerte. de que juntó una moneda para pagar la comida a los perros, asesorando a unos narcos que le habían preguntado cómo se hacía en la Argentina para manejar ciertos negocios, bueno, el resto es mucho peor que esto. Esto es lo que yo les puedo contar hoy. No podía pagar la comida a los perros y asesoró a unos narcos. Listo. Hola Alberti, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos, Roberto? A tus órdenes. Bien, muy bien. Bueno, voy al grano porque yo lo vi el video y lo llamé porque me llamó la atención. Era un dato, no es una acusación contra el presidente, pero es sensible que alguien diga, no es el único que lo ha dicho, pero usted dice que estuvo ahí, que hubo reuniones en las que estaban Esper, Machado y Milei. ¿Es así? Sí, y otros personajes también que aparecen en la causa. Ajá. Lo vengo diciendo hace 4 años, pero el psiquiátrico, el mitómano y el loco soy yo, ¿no? Ajá. ¿Y en qué época fue eso? Esto fue entre octubre de 2020 y antes del narcoescándalo en abril de 2021. ¿Cuántas veces se reunieron? Y yo los vi como 5 o 6 veces. Hay más personajes, obviamente, ¿no? Sí, pero esos son los que más me interesan. Claro. Esper, Machado y Milei en un mismo lugar. ¿En dónde? Rosales, Jimenita, en el 8º piso de Bull Market, en Viamonte y Buchar, la Fundación Fortabat, la empresa de Ramiro Marra. Complicado, né, pessoal? Para terminar os elementos que eu vou trazer para essa análise, eu vou trazer aqui a análise econômica da crise feita pelo Eduardo Moreira, que vai lançar um documentário no ICL, que é o Vai para a Argentina, Eduardo, e ele recentemente fez comentários e análise no ICL que foram muito interessantes para a gente completar o arcabouço de elementos para análise. Dá uma olhada, pessoal. Galera, vamos entender em 2 minutinhos o que acontece na Argentina, mas de uma maneira fácil, que todo mundo vai entender o que está acontecendo. E aí vocês vão entender também, que é essa notícia que a Vivi deu, como a galera do mercado financeiro, a galera do mercado financeiro de direita, a galera do mercado financeiro é o seguinte, é amoral. É pior do que imoral. Não existe moral, não existe nada, faz qualquer coisa, vende a mãe se precisar, entendeu? Se precisar, a galera manda matar, manda pressionar uma coisa para deixar um monte de gente faminta. Se for para ganhar dinheiro, a galera do mercado financeiro faz qualquer coisa. E é essa galera do mercado financeiro que defende Milei nas notícias, que está destruindo, terminando de destruir agora o projeto Milei na economia. Mas vamos entender o que acontece na economia aqui, ó. Calejão e Vivi. Quero que vocês agora, se puder até ficar do meu lado aqui, porque eu quero que vocês, em 3 minutos, entendam o que a Argentina está fazendo, que é muito simples. O que acontece? A Argentina tinha uma inflação muito grande, em pesos. Mas é uma economia que tem o dólar como uma grande referência, porque várias vezes já teve essa tentativa de você dolarizar completamente a economia da Argentina, etc. Então tem vários contratos que são em dólares, é um país que depende muito ali das commodities também, e as commodities têm uma ligação muito grande com a valorização ou desvalorização do dólar. Então, qual foi a política do Milei? A política do Milei foi o seguinte, eu vou manter o peso, que é o real dos argentinos, né? O nome da moeda lá é o peso argentino.
eu vou manter o peso valendo muito dinheiro em relação ao dólar. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu mantiver o peso valendo muito dinheiro em relação ao dólar, o peso vai ser uma moeda forte. A gente vai conseguir, com poucos pesos, comprar muitas coisas lá de fora. E essas coisas vão ficar baratas aqui na Argentina. Os contratos com peso muito forte, o dólar não se desvaloriza. Não se valoriza, o dólar se desvaloriza. Então essas coisas também não vão ficar mais caras. E eu controlo a inflação em pesos aqui na Argentina. Essa é a estratégia. É tão simples quanto isso. Então, poxa, Eduardo, que maravilha o que ele fez. Calma aí, vamos ver o que acontece quando ele faz isso. Quando o peso fica muito forte, eu falei para vocês, fica barato comprar coisas de fora. O que o argentino faz? Ele começa a importar tudo. E o Milei abriu as portas. Desde o começo ele falou, cara, olha só, vou facilitar para todo mundo importar o que quiser. A moeda vale muito. Os caras, têm essa facilidade de importar, começa a importar. Quando você importa um monte de coisa de fora, o que acontece com a tua indústria? A tua indústria vai para o saco. A tua indústria ela começa a não conseguir mais produzir. Por quê? Ela tem que pagar a mão de obra, etc., em peso. Mas o peso é uma moeda cara, porque você artificialmente está mantendo o peso uma moeda cara. Então você está destruindo a tua indústria e trazendo um monte de produto lá de fora. Trazer produto de fora significa você ter que comprar dólar para poder comprar o que você quiser lá fora. Uma máquina, comprar um barbeador, comprar uma blusa. Então você tem que comprar dólar para poder importar. Todos os argentinos querendo usar o peso que eles têm para comprar dólar, começa a faltar dólar. Quando começa a faltar dólar, o dólar subiria e o peso desvalorizaria. Mas aí acabou a política do Milei. Então o Milei tem que fazer das duas uma. Ou ele tem que arranjar esses dólares que ele tem que vender queimando reserva, ou ele tem que emitir mais dívida para poder, emitindo dívida, ele ter esses dólares para poder vender. Ele emite dívida em dólar. Então, são as duas coisas que sempre quebraram a Argentina. Queimar reserva ou emitir dívida e se endividar cada vez mais. E chegou num ponto agora, hoje ele não conseguiu fazer isso e o peso começou a subir. Aí ele foi lá fora e falou, não, FMI. Aí agora falou assim, ô Trump, salva meu pai. Então, ele agora foi pedir salva minha Argentina. Aí ele foi lá pro Trump e pediu um monte de dólar. Só que quando ele chega com esses dólares na Argentina, no mercado oficial da Argentina de venda de dólar, um monte de empresa que arranjou uma malandragem na Argentina para poder comprar o dólar oficial, que você só pode comprar se você for um importador, se for isso, se for aquilo, não sei o quê. Um monte de gente, especulador, abriu essas empresas de casca, a empresa não existe, é só uma casca para poder comprar os dólares no câmbio oficial. Aí ele compra no câmbio oficial e vende no dólar bolsa, que é aquele dólar MAP. O que é o dólar bolsa? Na Bolsa Argentina, você tem os títulos argentinos negociando em dólar e tem negociando em peso. Aí o que esses caras fazem? Eles pegam, quando eles compram esses dólares no oficial do Milei. O dólar paralelo, que é esse dólar MAP, ele é um dólar que está acima do dólar oficial, que o dólar oficial ele está de uma maneira artificial ele está baixo para valorizar o peso. Então, o que esses especuladores fazem com esses dólares oficiais? Eles pegam esses dólares oficiais, compram os títulos do governo argentino negociados em dólar, e aí pegam esses mesmos títulos negociados em dólar e vendem esses títulos só que em peso. Então, é um câmbio que eles fazem, porque de dólar para peso. Então, eles conseguem como se fosse vender os dólares do oficial no paralelo. É uma arbitragem que você chama isso. Quando eles fazem isso, eles usam todos esses dólares simplesmente para especular, para ganhar dinheiro. E não adiantou nada. O governo não vendeu para quem é importador, não vendeu para a economia que estava com essa demanda, vendeu para os especuladores. E aí, o dólar paralelo, ele começa a cada vez ficar mais distante do oficial, porque vão acabando os dólares oficiais. Quanto mais distante os dois fazem, mais é a pressão para o Milei ter que desvalorizar o peso aqui. Isso é um ciclo, gente, que não acaba. É um ciclo que não acaba. E cada vez ele tem que se endividar mais, cada vez ele tem que queimar mais reserva, cada vez a indústria fica mais destruída. A Argentina cortou só no ano passado quase 40% o investimento em ciência e tecnologia. Não tem tecnologia dentro de casa, tem que importar a tecnologia de fora.
Mas aí você vai tendo esse problema que é a bola de neve vai ficando cada vez mais impossível de você se manter. Não tem saída econômica para a Argentina. A saída econômica seria vender um monte de recurso mineral e coisa do agro e commodities para você poder fechar essa conta, para ter dólares o suficiente para fechar essa conta. Mas não dá para fazer isso. Primeiro, porque commodities tem ciclo. Tem hora que está muito bom e tem hora que está muito ruim. Segundo, que o tamanho dessa sobrevalorização do peso não está conseguindo fazer essa conta fechar. Isso se chama déficit em transações correntes. Hoje em dia, o maior problema da Argentina é o déficit em transações correntes, pressionando o peso, obrigando a vender reserva ou tomar dívida. Não tem solução à questão da Argentina. E todo mundo vai entender no detalhe e ver o que está acontecendo agora, essa semana. Quinta-feira à noite. Quinta-feira. Se o Instagram não deixa a gente botar propaganda, se o Facebook não deixa a gente botar propaganda para chamar vocês para assistir o documentário que vai mudar a visão do mundo sobre a Argentina, vocês aqui estão assistindo. Então aproveita para se inscrever agora no documentário gratuito de quinta-feira, uma super produção do ICL com lançamento em inglês, espanhol e português para o mundo inteiro nessa quinta-feira. Quase 100 mil pessoas inscritas já. É só se inscrever ali, ó, icln1.com.br, icln1.com.br, e ajudem a gente a divulgar, porque as redes sociais, as big techs, não estão deixando. Mas a gente está conseguindo bypassar elas com a força da comunidade. Só para vocês saberem, a gente já teve quase 20 mil pessoas que baixaram o trailer do filme, né, para poder divulgar nas suas redes. Quem quiser baixar o trailer do filme, icl.com.br/trailer. Vai poder ver o trailer do filme e vai poder baixar. Muito importante a gente conhecer a situação da Argentina para o que virá aí no ano que vem. O pior, infelizmente, cara, porque a gente nunca vai querer o mal de nenhum país, são milhões e milhões de pessoas que vão sofrer com isso, mas o pior da Argentina não está nem perto ainda de chegar. Porque veja que você tem mais 2 anos de Milei e provavelmente por causa desse desastre que está acontecendo com a economia da Argentina, porque é o seguinte, não tem alívio, não tem um sossego. O único alívio viria de políticas públicas, de políticas sociais quando o país está na pior. Só que ele está cortando todas elas. Então as pessoas estão perdendo os empregos, as pessoas estão perdendo ali os professores nos lugares onde elas estudam, as pessoas estão vendo cada vez mais gente na rua. O Big Mac na Argentina, para as pessoas terem uma noção do quanto está caro viver na Argentina, o Big Mac na Argentina é o segundo mais caro do planeta, só perde para a Suíça, com a diferença que na Suíça o salário mínimo é quase 25 vezes maior do que o salário mínimo da Argentina. O salário mínimo da Argentina já não banca uma cesta básica total. A cesta básica total é aquela que inclui o valor do aluguel, de medicamentos, de vestuário, etc. Não banca. Então, uma pessoa não consegue viver com salário mínimo, imagina uma família. E aí o que acontece, Calejão? Vai ter eleição agora, as eleições nacionais do Legislativo na Argentina, agora em outubro. Por isso esse documentário tão importante também. Do jeito que as coisas vão, e de acordo com a eleição de setembro, que foi na província de Buenos Aires, o Milei corre o risco de sair derrotado, o partido dele sair derrotado dessas eleições. Então você imagina a Argentina sem força no parlamento, como tem agora, impedindo o Milei de aprovar as coisas que ele quer, com essa situação dramática do peso sobrevalorizado, e isso fazendo com que a Argentina tenha que pegar cada vez mais dívida e tenha que cada vez queimar mais reserva, com 2 anos ainda pela frente. Isso é assim, é um cenário de convulsão social. A gente está tendo um cenário de convulsão social. Se as coisas seguirem assim, em algum momento você, pela enésima vez, vai ter uma desvalorização brutal do peso. E aí, obviamente, os especuladores já estão fazendo isso, né? Então eles não vão defender Milei de jeito nenhum, eles vão defender o bolso deles. Eles vão para cima com tudo nessa história, e aí a Argentina vai ficar com um desemprego brutal, uma taxa enorme de pobreza, de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza na Argentina, com o peso, enfim, sem valer nada se tiver uma desvalorização dessa, um país mal parado em relação
a relação com outros países, porque diplomaticamente o Milei também é um desastre, e ali pronto para ser vendido para os Estados Unidos, para os Estados Unidos poder fazer o que quiser oferecendo essa ajuda, que é o único que vai oferecer essa ajuda. Ou os Estados Unidos, ou os organismos multilaterais, que no fim, né, e ao cabo são ali um braço dos Estados Unidos, Banco Mundial, FMI, etc. A situação da Argentina está longe de ver o seu pior momento, infelizmente. É complicado, né, pessoal? Para ajudar ainda, o Milei sofreu uma derrota acachapante em Buenos Aires para os peronistas. Sendo assim, juntando todos esses elementos, na opinião de vocês, vai dar bom ou vai dar ruim o experimento Milei, o primeiro anarcocapitalista eleito para a presidência da República? Qual a opinião de vocês sobre esse tema, pessoal? Comenta aí nos comentários para estabelecermos diálogos e até a próxima.